Um anjo de verdade materializado entra em um trem no centro de São Paulo para falar com um homem. E as pessoas o veem. Foi impressionante. Eu sou o Vinícius, seja bem-vindo ao canal. Aqui eu trago conteúdos espirituais para te ajudar a crescer no reino de Deus. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E deixe um like neste vídeo para que mais conteúdos edificantes como este apareçam para você. Este testemunho surpreendente é contado pelo apóstolo César Vigna, que hoje é um servo de Deus e tem um ministério muito poderoso junto com a sua esposa, a apóstola Silmara Vigna. Os dois são conhecidos em algumas partes do Brasil e atualmente residem em Votorantim, São Paulo. Eu os conheço desde 2017, já estivemos juntos muitas vezes. Eu mesmo presenciei experiências impressionantes junto a eles. Ele me contou experiências que eles tiveram com anjos e com algumas como esta que será contada agora, quando ele ainda era um feiticeiro em 93. Shalom de Adonai, ano de 1993. Eu estava no centro de São Paulo, fui para lá para comprar algumas coisas referente a som, que eu tinha um equipamento de som na época. Eu tinha um receiver 1660 da Gradiente, um amplificador Super A, tinha 4 caixas de 15 polegadas. Então eu fazia sonorização de festas, de aniversário, festa. Eu tinha ido lá para comprar alguma peça pro meu equipamento de som. Aí eu tinha resolvido as coisas e fui para a estação Júlio Prestes para pegar ali o trem metropolitano, o trem de Itapevi, que hoje tem os trens modernos aí da CPTM. Na época era um trem que ele era todo de alumínio, Era muito bonito ele. E então fui lá para pegar esse trem, que eu pegava ele ali na Júlio Prestes. Esse trem ele ia da Júlio Prestes até a cidade de Itapevi, na Grande São Paulo. Ele saía do centro de São Paulo e ia até Itapevi, na Grande São Paulo. E eu pegava ele ali na Júlio Prestes e descia na Barra Funda para pegar o cometa e ir para Sorocaba. E quando eu entrei no trem, e eu me sentei assim na janela, e eu vi que entrou um homem alto. Ele até tinha que andar até um pouco abaixado, porque ele era muito alto, e ele estava com uma roupa branca, era tipo de uma roupa... Eu pensei que ele era membro de alguma seita, porque tem muitas seitas ali na cidade de São Paulo, então eu pensei que ele era um membro de uma seita dessa. Ele estava com uma roupa branca assim, uma cinta com uma fivela grande, sandália de couro e com um bordão, tipo de um cajado. E ele veio andando, assim, se abaixando, porque ele era muito alto. Ele veio e sentou do meu lado. E ele era grande, então a perna dele, ele dobrou assim, a perna ficou meio em cima de mim. Eu tive que até que ir meio pro canto, assim, fiquei até meio espremido, porque ele era muito grande. E ainda eu reclamei, Falei, o trem não tá cheio, Tem bastante lugar. E esse homem desse tamanho tem que vir sentar em cima de mim. Falei em voz alta mesmo, sabe? E eu fiquei ali olhando pela janela e ele do meu lado. Aí ele começou a falar o meu passado e falar as coisas que eu fazia, as coisas de errado, E começou a falar. Eu nem olhei para ele, eu falei assim, não adianta falar o meu passado, porque qualquer entidade espiritual pode falar o passado. E nessa época eu pertencia ali, fiquei 2 anos na Umbanda, E nessa época eu pertencia a um círculo espírita necromante, onde a gente trabalhava ali com a alta magia, Trabalhava com alta magia e a gente trabalhava com a Umbanda, com o Candomblé, Quimbanda e Magia Negra. A gente trabalhava com todas essas linhas e com a mesa branca. E ali ele falando o meu passado. E eu falei isso para ele, Não adianta falar o meu passado, que isso daí não vai me impressionar, não vai mudar nada para mim. Aí eu falei assim, eu queria ver você falar o meu futuro. Aí ele começou a falar o meu futuro. Ele começou a falar ali o meu futuro e coisas que iriam acontecer.
E ele começou a falar coisas que só eu sabia, coisas que era minha mesmo, sabe? Coisas particular minha. E ele começou a falar pra mim, então aquilo ali já começou a me dar um arrepio, uma sensação estranha. E aí eu olhei assim na perna dele, e olhei a mão dele, que a mão dele tava assim na coxa, na perna, no joelho assim, perto do joelho. E eu comecei a olhar a mão dele, só que eu comecei a observar assim a mão dele, e eu comecei a observar que a mão dele era perfeita. Sabe, era uma pele assim perfeita, os dedos eram perfeitos, as unhas era perfeito, sabe? Não, você não achava um defeito. Eu comecei a achar estranho, né? Eu falei, ele não é normal, né? Eu falei, ele não é desse mundo, né? Ele não parece ser desse mundo, esse ser que tá do meu lado. Aí eu peguei e perguntei pra ele assim: quem é você? Mas ainda sem olhar pra ele. Daí ele falou assim: eu sou o seu amigo. Aí eu peguei e olhei pra ele. Eu olhei pra ele e ele olhou pra mim. Eu olhava um pouco pra cima, porque ele era mais alto, sentado ele era mais alto que eu. E eu olhei pra ele assim e falei: o que você quer de mim? Aí ele falou assim: eu quero que você viva, eu quero que você tenha vida e vida com abundância. Aí eu comecei a olhar o rosto dele, a boca, o rosto, a boca era perfeita, o lábio, sabe assim, a pele era perfeita, uma pele bem lisa, perfeita. Eu nunca vi nada semelhante, nunca vi uma pele daquele jeito. E daí o nariz assim perfeito, os olhos perfeitos. Só que daí quando eu comecei a olhar no olho dele, assim, a íris do olho, ela era em forma de cristais. A íris do olho era meio assim, meio como se fosse de diamante. Era de cristal, assim, como se fosse um diamante. E a menina do olho, a menina do olho ali, ela era muito negra, muito preta. Eu nunca vi uma menina do olho preto igual aquela. Aí me deu um temor, sabe? Quando eu vi, eu não consegui mais olhar pra ele. Ele sorriu pra mim assim. Os dentes dele eram perfeitos. Perfeitos, não tinha imperfeição. E eu peguei e olhei de novo pra janela e não quis mais olhar pra ele. E nisso o trem já tava andando, já tava em movimento. E já tava chegando na estação Barra Funda que eu ia descer. E aí eu falei, né, olhando pra janela, eu falei: eu preciso descer. Ele deu assim uma risada de leve e falou assim: eu sei. E ele levantou, né? Ele ficou de pé e as pessoas viam ele, só que as pessoas desviavam dele e se afastavam dele. As pessoas tinham medo de chegar perto dele. As pessoas se afastavam dele. Aí eu levantei para sair, eu dei a mão para ele e ele pegou na minha mão. Assim, apertei a mão dele, só que a mão dele era muito maior que a minha. Era uma mão assim enorme. Mas ele apertou a minha mão, eu senti ele. E eu peguei e desci. O trem parou, né, na Barra Funda ali, eu desci. Eu desci olhando para trás, vendo ele dentro do trem. Eu vi a cintura dele assim, a cinta pela janela, um pouquinho para cima da cinta assim. E daí eu fui, começou a paralisar o meu corpo e começou a paralisar minhas pernas e travar minha coluna e as pernas. E eu andei com muita dificuldade e encostei num mapa que tem um mapa dos trilhos do trem. Eu encostei a mão ali e fiquei olhando para ver se ele ia sair. E fiquei ali, eu não conseguia mais andar, fiquei parado ali. Aí o trem apitou, que ele dava um apito bem forte, né? Aí ele fechava as portas e saiu com ele dentro. Eu falei: bom, seja o que for, né? Mas eu tenho certeza que ele não é da Terra, sabe? Ele não é um ser da Terra. Mas seja o que for, ele foi embora, né? Foi com o trem. Aí eu fiquei uns 40 minutos ali para recuperar minhas pernas, para parar uma tremedeira que tremia muito. Aí foi passando, né, que as minhas forças assim voltaram, que daí eu consegui andar e subir pro andar de cima ali na estação Barra Funda. E eu subi, né, para comprar a passagem do Cometa. Aí eu fiquei ali na fila, né, para comprar a passagem do Cometa, que é uma empresa de ônibus, né, chamado Cometa, Viação Cometa. Fiquei ali para comprar a passagem, que era a passagem de Sorocaba via Castelo Branco. Aí eu tava na fila, aí de repente eu olhei para trás.
que é aquela sensação que ele estava ali, sabe? Mas ele foi no trem. Mas eu estava com uma sensação que ele estava atrás de mim. Daí eu olhei para trás, ele estava passando. Ele estava passando assim, andando com aquele cajado. E ele olhou para mim e deu um sorriso, sabe? E aí arrepiou todo o meu corpo. Eu fiquei todo arrepiado. Arrepiou todo o meu corpo. Fiquei com aquela sensação, sabe? Diferente. Uma sensação estranha. E eu olhei para frente. Fiquei com medo de olhar nele. Me deu medo mesmo. Confesso que me deu medo. E eu não sou de ter medo, né? Nem era de ter medo naquela época. Mas me deu um medo dentro de mim, de olhar para ele. Aí fiquei na fila, comprei a passagem, e aquele medo de olhar para trás e ver ele de novo. Aí virei devagar, assim, olhando, daí não vi mais ele. Aí fui, né, desci pro andar de baixo, lá até a plataforma 3, que era onde pegava o ônibus para Sorocaba. Peguei o ônibus e vim embora, e não vi mais. Isso em 93. Daí no ano de 2000, eu estava numa igreja, né, quadrangular, em Sorocaba, ali no bairro Vila Assis, na cidade de Sorocaba. Eu estava congregando ali. Retornei, né, para os meus caminhos no Senhor ali em 98. Em 98. Aí em 2000, né, estava num culto ali no ano 2000, 2 anos depois de ter me reconciliado e voltado. E eu estava sentado lá atrás, que eu sempre tinha o costume de ficar bem atrás, no último banco de preferência. E daí veio um ministro que ele tinha vindo de São Paulo, da igreja Assembleia de Deus, né, um pastor de Assembleia de Deus, e ele era muito usado na revelação. Ele me apontou, ele falou: aquele rapaz lá atrás, ó. Aí eu olhei para trás e ele falou: você mesmo que está olhando para trás. Ele falou: ergue a sua mão direita. Assim, eu ergui, ele falou: é você mesmo. Ele falou: vem até aqui na frente. Aí eu já, né, pronto, né, a igreja cheia de gente, tem que chamar eu, né. Daí ele me chamou lá na frente e ele começou a falar em língua. Ele começou a falar em línguas. E olhando para mim assim, ele se movimentando no púlpito, e daí ele falou assim, ele ia falando em línguas, ele falou: tu te lembras, no ano de 1993, em um trem no centro de São Paulo, ele falou, um ser sentou ao seu lado. Ele falou: e você perguntou ao Senhor: Senhor, quem era ele? E ele falando em língua, ele falou assim: o Senhor manda dizer para você, o meu anjo sentou ao seu lado naquele trem. Aí eu caí no chão, né, chorando e com raiva, né, chorando e com raiva, porque, né, um anjo estava do meu lado e eu me comportei daquele jeito, né? Fui até assim, sem educação, que era o meu jeito mesmo. Então muitas vezes tem um anjo do nosso lado, muitas vezes temos até o contato com um anjo, então nós temos que estar muito atento com experiências nesse nível. Então fica aqui registrado, né, esse testemunho dessa experiência com esse anjo. Eu tive outras que eu vou estar também gravando e passando. Tá? Shalom de Adonai a todos. Apóstolo César Vigna, Votorantim. Não se esqueça de se inscrever no canal, fique com Deus e até o próximo vídeo.